Olá, gente, tudo bom? Espero que vocês tenham passado muito bem a última semana e que a nossa semana que hoje se inicia, em termos de dias úteis, né, seja absolutamente tremenda, incrível. Hoje o vídeo é rapidinho, no pique da banana, porque segunda-feira e tem muita coisa para a gente realizar, para acontecer. Nós terminamos o vídeo da última semana, aqui no nosso projeto do Café Liberal, lançando então uma questão, como sempre fazemos. Existe de fato essa coisa chamada democracia liberal ou liberalismo? Isso funciona em algum lugar? Ou apenas tão somente signifique anseios, desejos de boa parte dos pensadores? Para responder isso de modo muito didático, sem ficar realizando discursos evasivos aqui com vocês, eu preferi adotar a seguinte metodologia: apresentar a vocês, elencar a cada um de vocês algumas conquistas que foram sendo concebidas ao longo especialmente dos últimos 300, 250 anos, que significam essencialmente, em sua mais profunda dimensão, conquistas sociais decorrentes do pensamento liberal. Quais sejam? Sem ordem de preferência, eu vou apresentar a vocês algumas destas que eu lembrei, e esse rol evidentemente não é, desculpem, taxativo. Embate ao autoritarismo como forma de exercício do poder, a limitação do poder do Estado para com a sociedade, a preponderância da legalidade, o rule of law, o modelo de repartição, divisão dos poderes, o voto universal e periódico, um judiciário independente, e na acepção máxima desse judiciário independente, o respeito ao devido processo legal e a efetivação do controle de constitucionalidade dos atos, inclusive perpetrados pelo Estado, o direito ao acesso universalizado de serviços públicos considerados essenciais, e aí depende, como nós já aprendemos, do pacto de cada sociedade firmado nesse sentido, mas os direitos essenciais de serviços públicos guardam relação notadamente com a saúde, educação e hoje em dia habitação, urbanização, mandatos políticos limitados, o estabelecimento do dever estatal de proteção à vida, à propriedade privada, à livre iniciativa e ao livre mercado, um sistema tributário antecedente ou precedente, porque antes era muito comum o Estado resolver do nada tributar determinada atividade lucrativa. Hoje isso é impossível. Qualquer sistema moderno de direito tributário veda esse tipo de ação. Defesa dos direitos humanos em sua dimensão mais abrangente, lógico. A liberdade de opinião e de expressão, a liberdade informacional, o direito à disposição de relações trabalhistas regulamentadas. Veja bem, não estou dizendo da superregulamentação ou superburocratização das relações trabalhistas como a gente observa aqui no Brasil. Eu estou dizendo de um sistema minimamente equacionado. Os meus avós, o avô João, o avô José, eles trabalharam durante muito tempo no início de suas vidas sem quaisquer garantias trabalhistas. Então isso é uma conquista muito recente da humanidade. Tratamento social que independa de raça, sexo, opção sexual, nacionalidade, etnia, idioma, religião, etc. Transparência de gestão, accountability, ou seja, conquistas que compõem o cotidiano das nossas vidas e que nós não sabemos de fato que advém do pensamento liberal.
do pensamento que norteia o que deve ser uma verdadeira democracia liberal. Nós abandonamos há muitos anos, enquanto humanidade, modelos de exercício de poder estatal, que não valorizem os preceitos humanos, que sejam indignos, porque estabelecemos como uma máxima a ser atingida por todos nós o progresso da sociedade, o progresso social, com melhores índices de qualidade de vida, com uma vida sendo efetivada através de liberdades de escolhas, que vêm, evidentemente, sempre ao lado, casadas com a responsabilidade que decorre dessas escolhas. E tudo isso advém de toda aquela construção que nós apresentamos anteriormente a vocês, que se iniciou lá por volta dos anos 1650, de modo estruturado, de modo dogmático, denominado liberalismo, que determina que nós convivamos socialmente de forma mais empática, sem a aceitação da imposição top-down de soluções estatais, de modo mais consensualista, dentro daquele sistema que nós apresentamos a vocês nas últimas aulas, especialmente na última aula, denominado de virtudes cívicas. Liberalismo, as democracias liberais, elas persistem então desde 400, 350 anos atrás, exatamente porque elas introduziram ao contexto da vida em sociedade valores que trazem, sim, benefícios ao contexto social. Ora, não fosse assim, o liberalismo ou as democracias liberais simplesmente não funcionariam. Toda e qualquer concepção, toda e qualquer ideia demanda de resultados para a sua efetivação, para a sua aceitação. E respondendo então à pergunta, sim, a democracia liberal é funcional, ela existe, ela é verdadeira, viva, dinâmica e impacta efetivamente para a qualidade de vida de todos nós em nossos cotidianos. Ok? Nós precisamos compreender isso para entender de fato o que seja o liberalismo e para começar a entender que o liberalismo não se restringe, portanto, ao recorte econômico da vida. Então é isso, essa era a mensagem que eu tinha para transmitir hoje para vocês. A gente se vê então na próxima segunda-feira, aqui no projeto do Café Liberal. E antes de terminar, eu só queria lançar uma provocação. O liberalismo é tão impactante, é tão relevante nas nossas vidas, que a esquerda, por exemplo, na América do Norte, assumidamente sequestrou o termo liberal. Tanto é que, desde o começo do século XX, ao menos, é comum identificar os esquerdistas norte-americanos como liberals. Então, a gente precisa começar a entender que o liberalismo é vivo e impacta, sim, no dia a dia de sociedades prósperas. A gente se vê na próxima segunda-feira, e aí comentando um pouquinho mais dos cotidianos político, social, econômico, para que a gente tente decifrar se o Brasil está ou não trilhando o caminho do liberalismo. Até a próxima segunda-feira no nosso Café Liberal. Tchau, tchau.